Olá, meu nome é Caio Lucas Alves da Silva, eu curso Bacharel em Matemática na UFAL e eu sou orientando do professor doutor José Anderson. E eu vim aqui apresentar meu projeto sobre curvaturas e o Teorema Egregio de Gauss. O projeto explora a geometria diferencial, focando na noção de curvatura de curvas de superfície, com ênfase no Teorema Egregio de Gauss. Foram discutidas também as equações de compatibilidade, que estabelecem relações entre derivadas espaciais e variedades, o que nos oferece uma base sólida para entender e aplicar esses conceitos na geometria da superfície. Os objetivos do projeto foram incentivar a vocação científica e a criatividade, aprimorando a formação em matemática. Especificamente, buscamos uma introdução nos fundamentos da geometria diferencial, procurando assim desenvolver uma independência acadêmica no estudante e estimular sua análise e resolução de problemas complexos. A metodologia matemática combina processos indutivos e dedutivos para desenvolver teorias com destaque para o método dedutivo na apresentação de resultados. Por meio de leitura, seminários e exercícios práticos, o ensino promove clareza e rigor na compreensão de conceitos como as equações de compatibilidade e o teorema Egregio de Gauss. Então, a geometria intrínseca das superfícies, ela aborda propriedades que permanecem invariantes sob isometrias locais, ou seja, deformações que preservam o comprimento das curvas. Essa perspectiva permite que as superfícies sejam analisadas de forma independente de sua posição ou orientação no espaço. Um aspecto fundamental nesse contexto é o teorema Egregio de Gauss, que estabelece um importante vínculo entre a curvatura e a geometria intrínseca. Aqui nós vamos começar a definir algumas coisas que vamos utilizar para entender o teorema Egregio de Gauss. De início, vamos definir as curvaturas. A curvatura normal de uma superfície em um ponto, ela mede como a superfície se desvia da planicidade nesse ponto. A curvatura principal de uma superfície em um ponto é a máxima e a mínima curvatura normal nesse ponto, que chamamos de K1 e K2. Já a curvatura gaussiana é a medida da curvatura total da superfície nesse ponto, considerando a curvatura em duas direções principais. Então, se você imaginar uma superfície como um pedaço de papel, a curvatura gaussiana ela pode ser vista observando o papel como o papel se curva. Se ele se curva para cima em uma direção e para baixo em outra, a curvatura gaussiana será negativa. Se a superfície se curva para cima em ambas as direções, a curvatura gaussiana será positiva. E se não houver curvatura em nenhuma direção, a curvatura gaussiana é zero. Agora, uma aplicação φ, ela é uma isometria se é um diffeomorfismo e preserva o produto interno dos vetores tangentes em cada ponto. Ou seja, isometria é uma aplicação diffeomorfa onde as distâncias se preservam. E isometria local, nós dizemos que S é localmente isométrica a S barra se para cada ponto em S existe um aberto em S com esse ponto no aberto. E também existe um aberto em S barra e nós temos uma isometria entre esses dois abertos. Então, temos que S é localmente isométrico a S barra. Aqui vamos definir os símbolos de Kirchhoff. Então, considerando uma aplicação X, que vai de um aberto no R2 até uma superfície S, como uma parametrização, e seja a normal gaussiana do aberto no R3, para o par de vetor, o par UV em U, no aberto, as derivadas de XU, XV e a normal expressas na base XU, XV normal são essa relação aqui, onde os coeficientes gama são os símbolos de Kirchhoff para a parametrização x sobre S. Como XUV é igual a XVU, temos que gama de 1, 1, 2 é igual a gama 1, 2, 1, e assim vai. Ao tomar o produto interno dessas relações com a normal, obtemos os nossos valores para os L's, onde Ezinho, Fzinho e Gzinho são os coeficientes da segunda forma fundamental de S. Para calcular os símbolos de Kirchhoff, usamos o produto interno das primeiras quatro relações com XU e XV, resultando no sistema. Agora, vamos definir as equações de compatibilidade. As derivadas XU, XV e N, na mesma base, dependem dos coeficientes das formas fundamentais de S.
levando às relações 2. Introduzindo os valores de 1, como visto aqui, podemos escrever as relações acima na forma onde AI, BI e CI são funções da primeira e segunda forma fundamental de E, F, G e Ezinho, Fzinho e Gzinho, que são os coeficientes da primeira e segunda forma fundamental, e de suas derivadas. Como os vetores XU, XV e N são linearmente independentes, implica que existem 9 relações. Como exemplo, determinaremos as relações para A1 igual a 0, B1 igual a 0 e C1 igual a 0. Utilizando os valores de 1, a primeira das relações nos leva à fórmula de Gauss, onde diz que a curvatura gaussiana é dessa forma. Aplicando o mesmo processo, obtemos as equações de Gauss e Maynard-Kodazzi. Estas são as equações de compatibilidade da teoria da superfície, que se simplificam em vizinhanças sem pontos umbílicos. O nosso teorema egresso de Gauss, ele diz que seja F uma isometria local entre duas superfícies, S e S', e sejam K e K' suas respectivas curvaturas de Gauss. Então, K é igual a K' composta com F. Ou seja, a curvatura gaussiana K de uma superfície ela é invariante por isometrias locais. Para demonstrar isso, nós podemos começar considerando uma superfície parametrizada em um ponto específico. A ideia central é que, se temos uma isometria, podemos mostrar que as propriedades da superfície, especificamente sua curvatura gaussiana, não mudam. O processo consiste em comparar a parametrização original da superfície com a nova, gerada pela isometria. Como as distâncias elas se preservam, as características que definem a curvatura em um ponto permanecem inalteradas. Essa comparação ela é realizada usando as equações de compatibilidade, que descrevem a curvatura da superfície. Temos uma consequência direta desse teorema, que é o teorema da rigidez das esferas. Então, seja S2R uma esfera de raio R maior que zero e S uma superfície conexa, qualquer isometria local F desse S2R em S é a restrição de um movimento rígido de R3. Em particular, S é outra esfera de raio R. Ou seja, o teorema da rigidez das esferas nos diz que, se você tem uma superfície que se comporta como uma esfera em termos de curvatura, ela realmente deve ser uma esfera. Ou seja, pense na esfera como uma bola de futebol. Se você tentar colocar essa bola sobre uma superfície que tem a mesma curvatura, como um pedaço de papel, que você enrola essa bola, se você consegue fazer isso sem esticar ou sem comprimir esse papel, então você está lidando com uma superfície que pode ser considerada rigidamente equivalente à esfera. E por que ela é uma consequência direta do teorema de Gauss? Porque se a superfície ela parece ter a mesma curvatura que uma esfera e há uma isometria que preserva as distâncias entre elas, então essa conclusão vem do fato de que a curvatura é uma propriedade fundamental que não muda, independentemente de como a superfície está posicionada, que é o que nos diz o teorema de Gauss. Como conclusão, ao longo do projeto, exploramos os conceitos centrais da geometria diferencial, desde a definição de curvaturas de superfície até o impacto do teorema de Gauss. Esse teorema nos revela que as propriedades intrínsecas de uma superfície são independentes de sua imersão no espaço, conectando ideias abstratas a aplicações práticas em física, engenharia e ciência dos materiais. Aqui estão as referências e obrigado.